E agora, vamos falar sobre a estratificação do solo. Existem vários métodos para a estratificação do solo. Métodos calculados, métodos baseados em gráficos, métodos computacionais, métodos estimativos, enfim, vários tipos de métodos. E é muito bom a gente conhecer todos os métodos para a gente entender como é que são feitas as equações. Porém, eu vou apresentar para vocês apenas um método, e é um método simplificado para a estratificação do solo em apenas 2 camadas. Eu posso ter métodos que vou estratificar em mais camadas, mas basicamente, nesse caso, eu vou mostrar para a gente como é que poderia, de uma maneira simples, estratificar em 2 camadas. Temos os nossos valores, né, que nós achamos aqui da resistividade considerada. Né? Esses valores formam essa curva. Forma exatamente essa curva ρA em função de A. Né? Ρ em função da distância A que eu trabalhei. Onde essa A ela representa também a profundidade do solo. Né? Então vamos lá. Se a minha curva com esses números que eu calculei, que eu medi, apresentarem curvas características, imagens típicas como essa, né? Ou o ρ no meu início do meu solo, na cobertura do meu solo inicial é grande, e depois eu tenho uma tendência de diminuir com o aumento da profundidade, ou o meu ρ ele é baixo e depois com a profundidade eu tendo a aumentar. Se ele tende a ter essa característica de assintotar no início e no fim, eu posso utilizar esse método simplificado. E como é que isso funciona, esse método simplificado? Eu tenho que traçar a curva, prolongar a curva, mostrar passo a passo isso aí, eu vou prolongar a curva para chegar no ponto de ρ1. Depois que eu achei ρ1, que seria a camada mais superficial, a primeira camada, eu estimo a 2 baseada em outro assíntota da minha curva. Deixa eu mostrar o que é assíntota. Eu prolongo esse ponto, aí eu estimo ρ1. Eu prolongo esse ponto e estimo ρ2. Então eu tenho as duas estimativas da resistividade do solo das 2 camadas que eu estou trabalhando. Depois que eu tenho essas 2 informações, a gente vai calcular o que a gente chama de coeficiente de reflexão K. Eu não vou entrar no mérito de como é que chegou esse K, mas eu vou dar o livro para vocês, onde a gente demonstra, baseado nas equações de Maxwell e nas equações demonstradas, como é que chega nesse fator K. Depois que eu acho esse coeficiente de reflexão, eu vou determinar o que eu chamo de M, né, um valor de M, né, esse valor eu vou apresentar num gráfico, mas a gente tem uma equação específica dela, não vou mostrar lá para vocês, mas eu fico com a literatura disponível, onde eu vou ter que descobrir o seguinte: eu já descobri quem é ρ1, eu descobri quem é ρ2, mas eu não sei quando o ρ2 começa. E aí esse fator M é exatamente para eu descobrir como o ρ2 começa. Quando eu descubro esse M, eu vou multiplicar por ρ1 e eu vou descobrir qual é o valor de ρ que vai me dar exatamente a altura que inicia a resistividade de ρ2. E com isso eu fecho o meu cálculo. Vamos mostrar no exemplo, né? Fica mais fácil. Primeiro, antes, a equação de K ela depende de ρ1 e ρ2 e uma curva. Eu estou dando uma curva média aqui de M em função de K. Porém, eu tenho equações que eu traço essa curva. Né? Não vou mostrar a equação, que aí no caso a gente teria um valor mais preciso, mas serve para o nosso exemplo. Então vamos lá. O que eu quero agora? Primeiro, eu fiz as minhas medições da minha área de terra. Né? Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 medições. E dessas medições eu usei as distâncias padronizadas: 1, a 2, a 4, a 6, a 8, a 16 a 32. Eu fiz até 2 medições a mais aqui para o meu ensaio. Tenho essas resistividades e eu transformei esses valores em uma curva. Fui eu que montei isso aqui no Excel. Então, eu tenho essa curva traçada. Primeiro passo, traçar a curva ρA por A, que é obtida pela medição do campo usando o método Wiener. Eu tracei minha curva. O que é que eu faço agora depois? Eu vou agora prolongar a curva. Prolongar até ela interceptar o eixo das ordenadas e determinar o valor de ρ1, que seria a resistividade da primeira camada. Eu comecei com 996, dei uma subidazinha, pronto, 1000. Pronto, 1000
seria o valor próximo da minha primeira camada. Qual é o valor agora de ρ2 da segunda camada? Eu passo uma assíntota aqui, né, até o ponto onde ele teria a tendência de ficar retilíneo. E aí eu defini, pronto, 200. 200 é a resistividade 2. Beleza, então eu já achei a camada 1 e a camada 2. Agora eu não sei qual é a altura. Qual é a altura que começa, né, qual é a profundidade que vai começar o meu ρ2. Aí vem a descoberta do meu K. Eu vou calcular agora o coeficiente de reflexão K, que é dada por aquela equação, né? ρ1 sobre ρ2 mais 1, ρ1 sobre 2 menos 1, aquela que eu mostrei para vocês. Como eu tenho ρ1 e ρ2, eu consigo calcular o meu K. Nesse caso, meu K deu menos 0,666. Vou no meu gráfico e vou achar aproximadamente o meu M, né? Aquele gráfico K por M. Então, se meu K é menos 0,666, o meu M vai ser um valor de 0,06. 0,06 vezes ρ1 vai dar o meu ρ, que a gente chama de ρA igual a H, onde o meu A, né, a minha distância A, vai coincidir com a altura que começa a minha segunda camada. Quem deu o meu ρA? 600 ohms-metro. Aí eu vou ohms-metro. Eu vou agora em 600 e eu vou descobrir qual é a altura aproximada na minha segunda camada. E deu 7 metros. Agora eu fechei. Então, por esse método aproximado, eu consegui descobrir a camada 1, a camada 2 e em qual altura começa a segunda camada. E ela fica assim determinada. O solo começa aqui, a minha primeira camada tem uma resistividade ρ1 de 1000 ohms-metro, tem uma altura, uma profundidade de 7 metros, e depois de 7 metros eu inicio a minha segunda camada, que ela vai ser dada com o valor de 200 ohms-metro. Então, com essa fórmula, com essas equações, eu consigo, de maneira simplificada, fazer essa estratificação. Recomendo que vocês procurem o livro e realmente se aprofundem nisso, porque é muito gostoso, porque ele brinca demais com as equações de eletromagnetismo, e aí você descobre, de fato, né, como é que a gente chega nesses valores. É muito interessante. Deixo aí para vocês a curiosidade. Resistência de um sistema de aterramento. Nós passamos por todo o processo já. Eletrodo, tensão de passo, tensão de toque, resistividade. E agora? Agora eu quero calcular de fato a resistência do meu sistema de aterramento. Perceba que o meu sistema de aterramento pode ser de uma haste vertical, pode ser de um eletrodo horizontal, pode ser de uma malha ou pode ser de uma composição desses vários temas, uma malha em conjunto com uma haste. Cada componente desse, cada eletrodo desse, eu tenho uma equação específica para determinar a resistência desse composto. Como são muitas equações, como são muitas variáveis, eu vou apenas apresentar a vocês o cálculo para uma haste vertical. Contudo, uma média tem o cálculo para várias hastes em série, né? Várias hastes em série, e para uma malha de aterramento. Se vocês quiserem ver essa informação, podem ver numa média. Porém, o que eu recomendo é o livro de aterramento, que eu vou falar na última aula, de fato fala só sobre aterramento, e aí você compreende de fato como é que chegam nessas equações, que elas não são difíceis. Mas quando você entende, né, que vê essas equações, fica mais fácil para a gente. Mas vamos lá. Nesse cálculo aqui, eu estou mostrando como é que eu calculo a resistência de uma haste vertical. Eu tenho apenas uma haste. Eu tenho a resistividade do solo, só que essa resistividade é diferente. Eu chamo de resistividade aparente do solo. Vou falar sobre ela no final, né? Por isso que eu tenho várias equações e cada esquema, cada eletrodo de aterramento, formato de eletrodo de aterramento, eu vou ter uma maneira de calcular a resistividade diferente, né? Começa a ficar complexo. Aí eu vou me resumir apenas na resistividade de uma haste vertical. Então vamos lá. Essa é a equação que eu calculo a minha resistência dessa minha haste. Em função da resistividade aparente do solo, eu tenho aqui o comprimento da minha haste, eu tenho aqui o diâmetro da minha haste. Baseado nessas duas informações, eu consigo calcular facilmente a resistência de aterramento dessa minha haste.
No exemplo aqui, eu tenho uma haste de 2,4 metros, normalmente a de copper deve ter essa faixa, 2,4 metros, diâmetro de 15 milímetros e uma resistividade do solo aparente de 100 ohms metro. Quando eu colocar na equação, eu vou ter uma resistência de 42,85 ohms em uma haste dessa, num solo desse. Facilmente eu consigo calcular isso aí. Mas eu sei que eu posso melhorar essa resistência de aterramento, baseado na equação que eu estou apresentando. A minha resistência de aterramento ela depende do comprimento da minha haste, da resistividade aparente e do diâmetro dela. E eu posso me divertir com essas três variáveis. Olhem essa curva. Essa curva ela mostra a redução da resistência de aterramento se eu estiver mexendo, por exemplo, com a resistividade do solo, com o diâmetro do meu eletrodo ou com o comprimento do meu eletrodo. À medida que eu aumento o comprimento do meu eletrodo, é que eu tenho um aumento da minha resistência, a redução da minha resistência de aterramento. Então eu posso aumentar o diâmetro, eu poderia colocar hastes em paralelo, que aí consequentemente eu estou aumentando o diâmetro dela, né? Aumentar o comprimento da haste e eu reduzir a resistividade aparente. Como é que eu reduzo a resistividade aparente? Aplicando tratamentos químicos no solo. A gente não está entrando no mérito de como fazer esse tratamento, mas eu posso adicionar sais ao redor da minha haste, né, no solo, e com isso tratar essa minha resistividade. Né? Olhando exclusivamente para o aumento do diâmetro, esse gráfico ele mostra para a gente que não adianta você aumentar demais o diâmetro da minha haste, porque ela não vai ter uma redução drástica da resistência de aterramento. Né? Perceba que ela chega a uma saturação se eu aumentar demais o diâmetro. E, além disso, né, eu aumentando o diâmetro começa a ficar economicamente inviável, inclusive para cravar uma haste tão grossa. Né? Então, acaba sendo inviável. A gente vê aqui que ele não tem... E a gente vê aqui que ele não tem, mas não tem muito ganho à medida que eu aumento esse diâmetro. E eu poderia também fazer o quê? Interligar as hastes em paralelo. Eu vou ter de fato uma redução sensível do valor da resistência, só que ao colocar as hastes em paralelo, eu não posso simplesmente colocar as resistências em paralelo. Né? Lembra que como é que é o cálculo da resistência em paralelo? Se eu colocar duas resistências iguais, a resistência equivalente vai ser a metade. Né? Esse cálculo eu não posso usar, porque eu vou ter interferências de uma haste em relação à outra. Que interferências são essas? Quando eu estou passando uma corrente de curto-circuito em uma haste de aterramento, eu vou ter superfícies equipotenciais. Né? A corrente vai ser escoada no solo, né? E eu crio esses gradientes, essas superfícies equipotenciais por conta da corrente que está penetrando a minha haste. Se eu coloco outra haste próxima, eu vou ter influência eu vou ter uma influência de uma haste em relação à outra. Essa zona de influência faz com que eu diminua a superfície equipotencial dessas hastes. Então, eu não vou ter o somatório das duas, eu vou ter menos da metade de duas quando eu junto as duas. Né? Eu tenho aqui a resistência de uma haste, ela é maior do que a resistência de duas hastes. Porém, as duas hastes não têm uma resistência menor do que a metade da primeira. Esse fator é que a gente tem que compreender. Quando é que a gente não vai ter essa influência? Se eu tivesse uma distância, assim, em tese, infinita. Mas eu não vou colocar uma distância infinita. Na prática, o que a gente faz? A gente minimiza esse efeito colocando o comprimento da haste. O que quer dizer? Se eu tenho uma haste de 3 metros, eu distancio a outra de 3 metros. Se eu tenho uma haste de 2,5 metros, eu distancio a outra no mínimo 2,5 metros. E assim eu minimizo esse efeito. E por fim, vamos falar agora da resistividade aparente do solo, que é aquele ROA que apareceu. A gente aprendeu resistividade superficial, resistividade da camada 1, resistividade da camada 2, mas o que é danado é a resistividade aparente? A resistividade aparente é aquela que o meu eletrodo de aterramento enxerga. Porque o meu eletrodo de aterramento ele vai ser fincado no solo, ele vai ter o contato com as camadas
E naturalmente, quando eu medir a resistividade olhando pelo eletrodo, ela não vai coincidir com a resistividade do solo. Ela vai ter uma resistividade específica desse componente. Se eu colocar uma malha de aterramento no solo, eu vou ter uma resistividade aparente. Se eu colocar uma hastes fincadas, eu vou ter uma resistividade aparente diferente da malha de aterramento. Então, de acordo com a característica do meu eletrodo, eu vou ter um ROA específico. Por isso que eu não vou me aprofundar muito em outros tipos de resistividade, porque cada uma tem um cálculo específico para ela. Mas essa resistividade é exatamente aquela que o meu sistema de aterramento enxerga no solo, e não a que eu medi no solo. Para a resistividade aparente de hastes fincadas no solo, eu consigo calcular o meu ρA, minha resistividade aparente, baseada na equação de Rummel. Essa equação eu preciso apenas do comprimento da haste do solo, que está em contato com a minha densidade 1, na minha resistividade 1 da estratificação do solo 1, e a distância que a minha haste percorre no solo 2, na resistividade do solo mais profundo. Baseado nisso, eu consigo ter uma resistividade aparente nesse trecho. Nesse exemplo, eu tenho aqui uma haste onde ela passou por 3 níveis de solo, 3 camadas, né? ρ1, estratificada em ρ1, ρ2, ρ3. Com essas 3 camadas, eu consigo calcular a minha resistividade aparente do solo. Então, a minha resistividade aparente não é 500, não é 200, não é 120. A resistividade que meu elemento enxerga é 185. Com esse valor de 185, aí sim eu consigo calcular a resistência da minha haste fincada no solo, da minha haste vertical. E essa minha resistência para essa situação específica é 23,19. E assim segue. Vamos medir a resistência de terra? Tudo que a gente viu até o momento foi calcular a malha de terra. Então, eu não finquei a minha haste de terra no solo. Eu estratifiquei o meu solo, medi o meu solo, escolhi o eletrodo, que se vai ser horizontal, vertical, malha, o que for, e eu calculei a quantidade de hastes ou as distâncias do eletrodo, de tal forma que eu espere que encontre um valor de resistência de terra previsto. Então, antes de eu lançar a minha malha de terra, eu já calculei e lancei ela. Baseado nas minhas contas, eu espero, né, que o valor que eu encontre seja um valor igual ou inferior ao que eu calculei. Mas se eu já tenho a minha haste, a minha malha, o meu eletrodo de aterramento no local, eu posso, de maneira muito fácil, medir a resistência de terra desse eletrodo, dessa malha, desse sistema de aterramento. E essa medição, eu uso também um megomímetro, baseado quase na mesma maneira que eu calculo a estratificação do solo, né? A resistividade do solo, eu também calculo dessa maneira a resistência de terra. Então vamos lá. Eu vou utilizar o meu megomímetro, o meu measure, e eu tenho aqui a minha haste de aterramento que eu quero testar, ou o meu eletrodo, minha malha. Eu estou aqui no ponto dela, no ponto de conexão. Qual é a resistência dessa minha malha de terra que está agora em contato com a minha resistividade do solo? Eu já calculei, eu disse que tinha 3, 4, 5, 6 hastes, sei lá. E eu calculei e deu que a minha resistência ia ser de 23 ohms, por exemplo. Como é que eu faço para conferir de fato essa medida? Eu faço a medição de maneira similar ao que eu calculei a resistividade do solo. Eu vou usar apenas 2 eletrodos de corrente e um eletrodo de potencial, na qual eu distancio os 2 eletrodos de corrente e eu vou caminhando com o meu eletrodo de potencial a algumas distâncias e eu vou medindo a minha resistência. Até um certo ponto em que a minha resistência medida ela vai começar a ficar estável, né, um valor único. E depois, quando ela se aproxima da minha outra haste, ela começa a ter um valor muito alto.
porque ela está se aproximando muito da minha haste. Nesse caso, esse valor aqui que fica estável, que atinge um patamar estável, vai ser a minha resistência do meu aterramento. Isso aí seria uma prática bem legal para ser feita, que a gente faz normalmente no nosso laboratório. É o cálculo da resistência de terra de um eletrodo de aterramento. Por fim, o que é que eu recomendo para vocês? Se vocês utilizarem esse link, vocês vão ver os aspectos, um guiazinho dos aspectos construtivos do sistema de aterramento, cálculo da malha de terra de uma haste, de duas hastes, a vantagem e desvantagem das hastes horizontais, dos eletrodos horizontais para os verticais. Nesse e-book do Procobre também vocês vão encontrar uma explicação bem genérica lá do aterramento elétrico, mas o livro mesmo, que até o momento eu achei de melhor, foi esse livro aqui, Aterramento Elétrico, de Geraldo Kinderman. É um professor da Universidade de Santa Catarina e não tem a venda em livrarias, né? Você manda um e-mail para o Geraldo e ele manda para vocês a lista de livros, ele tem vários livros, né? E esse aqui eu gostei muito, eu comprei ele para mim e realmente eu fiquei muito contente com o material que eu tive. Então, se vocês querem saber sobre aterramento elétrico, inclusive fontes, né, porque ele tem uma rica fonte de pesquisa que ele utilizou para fazer esse livro, né, eu realmente recomendo esse livro aqui para vocês entenderem de fato e se aprofundarem no tema aterramento elétrico.